Meus amigos, recentemente aqui no canal eu postei a minha análise sem spoiler, né, do que eu achei da continuação de Cobra Kai, que é Karate Kid Legends, então é só vocês assistirem depois. Só que no vídeo de hoje temos spoilers, a gente vai comentar muitos spoilers do filme, incluindo a cena final, que é a aparição de um grande personagem de Cobra Kai, velho. Mas não só isso, né, hoje a gente vai discutir outras cenas com spoiler do filme e tentar projetar o futuro da franquia para os próximos filmes, porque a ideia da Sony é fazer uma trilogia de Karate Kid Legends. Mas e aí, será que tem material para uma trilogia? A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello, my friends geek na voz, e no final de Karate Kid Legends, literalmente a última cena, e não é um pós-créditos, tá? É uma cena que antecede, na verdade, os créditos finais do filme, que é a aparição do Johnny Lawrence, cara. Pra quem não sabe, o Karate Kid Legends é uma continuação direta de Cobra Kai. É um filme que se passa 3 anos após os eventos da 6ª temporada e do Sekai Taikai. E o Johnny apareceu, cara, mas quando o Johnny apareceu, eu abri um sorrisão, velho. E na cena em si, o Daniel recebe uma pizza, né, que veio de Nova York, do Lee, e o Johnny simplesmente aparece tomando uma breja, né? E o Johnny fala pro Daniel que eles deveriam abrir um novo empreendimento, né? Uma pizzaria. E o Johnny disse que o nome da pizzaria seria Massa Miyagi, né? Miyagi Massa. Ou seja, é o Johnny falando das baboseiras do Johnny de sempre. E aí ele faz algumas referências, né? De corta a cebola, tira a cebola, né? Bota casaco, tira casaco do Dri Park. Aí ele diz corte primeiro, corte firme, né? E assim, ele faz umas referências a Cobra Kai. É o famoso momento fanservice. Ou seja, é a típica cena que só tá ali pra dizer que o Johnny tá incluso naquele universo, que ele simplesmente não tá enterrado, né? Porque se passa 3 anos após o fim da 6ª temporada de Cobra Kai, mas que no final das contas, essa cena do Johnny, além de ser um fanservice e uma grande piada, não tem importância alguma pro filme, cara. Ele chega, solta uma frasezinha, troca um olhar com o Daniel e pronto. Não interage com nenhum dos novos protagonistas, não interfere em nada no desfecho, é puramente fanservice. E eu vou ser bem sincero, cara, poderia ter sido melhor. O Johnny nesse filme, ele poderia ter tido um papel minimamente mais importante, porque o Johnny, cara, nesses últimos anos, ele cresceu muito como personagem, não só em Cobra Kai, como no Miyagi-Verso como um todo, porque lembremos, o Johnny, assim como o Daniel, eles vêm lá do Karate Kid dos anos 80, e o Johnny se tornou em Cobra Kai um dos personagens mais cativantes e carismáticos da franquia. Ele passou por um arco de redenção incrível, né, teve um filho, se tornou mestre, evoluiu, então colocar ele nesse filme apenas como uma pontinha solta, quase que como uma figurinha de brinde no final, soa como desperdício na minha opinião. E a gente sabe que o William Zabka é capaz de entregar quando ele tem um bom material nas mãos, né, quando ele tem tempo de tela, ele entrega um carisma absurdo, velho. E dava pra ter feito algo de forma natural, né? Já imaginou o Johnny reencontrando o Daniel durante o torneio, né? E os dois discutindo sobre como estão tentando formar uma nova geração de lutadores com filosofias diferentes. E isso sim teria peso, né? Teria aquele climão de continuidade com propósito. Mas não, a cena final do Johnny é simplesmente um fanservice que tá ali pra dizer, ó, tá aí o Johnny. Vocês não queriam alguém de Cobra Kai, uma referência a Cobra Kai? Tá aí o Johnny, é uma cena sem muita relevância, é uma piadinha até engraçada, né? De massa, Miyagi, de pizza e tal. O Johnny aparece tomando uma breja, Johnny sendo Johnny. Mas, cara, essa cena não serve nem como um gancho para uma continuação sólida da franquia, porque é o que eu falei no início do vídeo. A ideia da Sony, se esse primeiro Karate Kid Legends der certo, é fazer uma trilogia. Mas eles não deixaram gancho nenhum no final desse filme. A gente não sabe que pode ser um segundo Karate Kid Legends. Se o objetivo era abrir caminho para uma trilogia, né, como a Sony vem dizendo que quer fazer, essa cena não cumpriu esse papel. Foi uma referência tímida demais, né, quase protocolar. E quando você pensa que esse é o mesmo Johnny que protagonizou os melhores momentos de Cobra Kai, velho, bate até uma tristeza, velho. Então o Johnny aparece, mas é apenas um fanservice, né? E se eles realmente quiserem introduzir o Johnny nos próximos filmes, nos próximos projetos do Miyagi-Verso, e aqui eu tô falando, obviamente, do cinema, né? De Karate Kid Legends, vão precisar dar mais tempo de tela e mais importância pro personagem do Johnny. E eu acho que dá, tá? Eu acho que dá pra incluir um novo Karate Kid Legends, né? Um filme 2, filme 3, que tem Johnny, que tem Daniel, que tem o Seu Han, ou então alguém de Cobra Kai. Eu acho que tem história pra isso. E aí outro assunto também que eu queria falar, né? Que é sobre o futuro de Karate Kid Legends, né? Algumas cenas com spoiler que a gente viu nesse filme pra ver se tem alguma coisinha, se tem algum gancho pra uma continuação. Porque por incrível que pareça, o final de Karate Kid Legends é bem redondinho, né? Tem início, meio e fim. Não é aquele final bombástico, aquela cena pós-créditos, com um personagem que aparece misterioso, dando toda a pinta que vai ter uma continuação. Não tem nada disso, cara. É um filme que simplesmente não dá gancho pra uma continuação. O Lee, ele venceu o torneio no final do filme, ele conseguiu os $50 mil, ele beijou a May, ajudou o Victor, inclusive, a abrir uma outra pizzaria,
história, e é isso. E isso é estranho, né? Porque, como eu disse, os planos da Sony, caso esse primeiro filme vá bem nas bilheterias, é transformar Karate Kid Legends em uma trilogia com esses mesmos personagens. Mas o curioso é que o filme em si não planta nenhuma semente para essa expansão. Eles encerram todos os arcos principais, eles dão um desfecho emocional, né, pro Lee, Mei, Victor, e a gente sai da sala de cinema com aquela sensação de, véi, e agora? É aquela sensação de eu quero mais, eu quero ver mais desses personagens, porque o trio de protagonistas são sensacionais. O Lee, a Mei, o Victor, o Connor parece um personagem interessante, embora não tenha sido muito desenvolvido aqui nesse filme, mas todos eles são muito carismáticos e tem uma química interessante. A gente quer ver mais desses personagens, só que não tem nenhum gancho. A única coisa que chega perto de um possível gancho é a cena do Johnny, como eu citei no final, que, cara, é praticamente uma piada. Ele aparece trocando mais ideias com o Daniel sobre um possível projeto, uma pizzaria, mas é um tom claramente cômico, né? Não tem peso de promessa narrativa, é mais aquele fanservice descompromissado do que qualquer indício real de uma continuação. E aí a gente tem que ser realista, né? Se Karate Kid Legends quiser ter mais uma vida nos cinemas, quiser uma continuação ou uma trilogia, que são os planos da Sony, eles vão ter que se basear, eles vão ter que abraçar o que fez essa franquia um sucesso, que é justamente os elementos do Miyagi-Verso, são os personagens do Miyagi-Verso. Tem uma galera aí que tem que voltar, velho. E eu tô falando de trazer o Dri Parker de volta, né? Que, como eu já disse no vídeo anterior, ele foi completamente ignorado nesse filme. Ou até mesmo personagens de Cobra Kai, como por exemplo o Miguel, né? Que agora o Xolomário Duena, ele virou uma estrela de cinema com besouro azul. E tem o Rob, tem a Samantha, tem Falcão, tem o Dimitri, tem a galera toda, velho. Agora, uma coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito ainda que comentar com spoiler de Karate Kid Legends e sobre o futuro também dessa possível trilogia. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek, que a gente vai trocar essa ideia sobre Karate Kid Legends e diversas outras séries e filmes, então faz tudo isso, que é nóis. E vamos combinar, né? Cobra Kai deixou muitos ganchos em aberto que poderiam ser aproveitados no cinema. A Sen foi pra Okinawa, o Rob e Tori viraram influencers de karatê nas redes sociais. Dá pra explorar muita coisa ali, né? Cara, imagina o segundo filme, né? Que une o Lee Fong com alguns desses personagens. Um torneio internacional, um vilão com ligações antigas com o Sr. Miyagi ou até com Terry Silver. Cara, as possibilidades são enormes. Porque se Karate Kid Legends não se aproveitar do sucesso realmente que foi Cobra Kai, se eles só continuarem nessa de fazer uma piadinha com o Johnny no final e pronto, se eles não se basearem no que realmente transformou essa franquia no sucesso, que são os elementos do Miyagi-Verso, talvez Karate Kid Legends sofra do mesmo mal que os filmes do Karate Kid sofreram lá nos anos 80 e 90. Nesse caso, a saga do Daniel LaRusso. Quem lembra? Porque o primeiro filme de 84 é um clássico, né? Mas não deixou nenhum gancho para uma continuação. Aí no segundo eles criaram do zero, né? Uma viagem do Daniel com o seu Miyagi para Okinawa. Aí no terceiro inventaram o Terry Silver e o Mike Barnes do nada. E no quarto foi quando a coisa descambalhou de vez, né? Que foi a Julie Pierce, que eu não gosto nem de lembrar disso. Ou seja, cara, sem uma base sólida pra crescer, a franquia pode acabar virando um apanhado de histórias soltas, desconectadas, que só existem porque os estúdios querem continuar lucrando com a marca. Isso seria um desperdício, né? Especialmente depois do sucesso de Cobra Kai, que construiu com tanto carinho respeito aos personagens antigos e conexão com o público jovem. Então, Karate Kid Legends entrega uma história fechadinha, mas faltou aquela ousadia, né? Algum gancho no final, pelo menos, histórias soltas, uma coisinha aqui e outra ali, pra poder a gente pensar em uma continuação, a gente se empolgar com uma continuação. E não que vire o que foi o Karate Kid a partir do segundo filme, né? Que é simplesmente pontas soltas, que é coisas desconexas, que é uma história que parece que não combina com a do filme anterior, que são os mesmos personagens, mas parece que histórias completamente diferentes e desinteressantes. Cara, se Karate Kid Legends quiser ter uma sobrevida nos cinemas, vai precisar abrir o baú do Miyagi-Verso e ver o que é que tem de melhor nessa franquia. E tem muita coisa boa na franquia, velho. Porque uma possibilidade muito interessante pro futuro da franquia de Legends, e que sinceramente eu adoraria ver, seria explorar mais o passado do Lee Fong em Pequim, porque no filme a gente sabe que ele e a mãe deixaram a cidade e foram tentar a vida em outro lugar, mas o roteiro só pincela essa parte na história. Ele não entra a fundo no que de fato aconteceu em Pequim, nem do que levou à decisão deles recomeçarem do zero. Isso é uma baita oportunidade narrativa que ficou em aberto, cara. Sendo que a gente tem um gancho emocional muito forte do personagem do Lee Fong, né, que só deram uma pincelada por cima, que é a morte do irmão dele, que é o que motiva o personagem do Lee Fong durante todo o filme, cara. Afinal, o irmão do Lee Fong, né, que também lutava Kung Fu em competições, valendo, ele acabou sendo emboscado por um dos competidores que não aceitou perder, e aí o cara tinha uma faca e matou o irmão do Lee Fong. E o Lee, ele ficou traumatizado com esse negócio. Então, o segundo filme poderia abordar esse passado do Lee Fong, né? Como que era a conexão dele com o irmão, como que o Lee Fong aprendeu Kung Fu, histórias do passado, é uma possibilidade. Imagina o segundo filme, né, que mergulha de vez no passado dele, né, mostrando o Lee ainda mais jovem, convivendo com o irmão, talvez sendo até treinado por ele, ou então
estão competindo juntos, e aí ao longo do filme a gente entende melhor a dor que ele carrega, os traumas que ficaram marcados e como isso mudou a personalidade do Li Fong. Então essa abordagem daria mais profundidade ao personagem e mais ainda, abriria espaço para criar um vilão com conexão direta ao passado do Li, como um lutador que se envolveu na briga lá que matou o irmão dele, ou então alguém que presenciou o ocorrido e esconde alguma verdade importante. Fora que retornar para Pequim, né, uma história em Pequim, pode trazer um visual, cara, muito interessante, muito rico, né? Pequim com sua tradição, com suas raízes, com sua espiritualidade, cara, pode rolar um filme sensacional em Pequim. Talvez um filme mostrando o Li Fong em busca de respostas, de reconexão com suas raízes, né, com o Jack Chan também. Ele poderia revisitar antigos mestres, reencontrar amigos da infância, e isso obviamente faria com que o Seo Han do Jack Chan tivesse mais destaque nesse segundo filme, né? Porque aqui o Seo Han, ele só vai aparecer junto com o Daniel, né? Só vai ter importância na história lá pro meio do filme, cara. A primeira hora do filme é sobre o Li Fong e as outras é quando vai aparecer o Seo Han e o Daniel. Então esse filme poderia mostrar o Seo Han mais no centro, né? Voltando às suas origens, revelando sua trajetória como mestre. Cara, imagina uma jornada dupla, né? O Li levando o passado dele com o irmão, enquanto o Seo Han enfrenta os fantasmas, né? Que o fizeram parar de ensinar no passado. Cara, seria emocionante, seria profundo e totalmente alinhado com o espírito da franquia Karate Kid. Então, ao invés de simplesmente criar uma nova história do zero que não tem conexão com esse primeiro filme, né? Como aconteceu lá na saga Daniel LaRusso, que uma hora o Daniel tava em Okinawa, aí daqui a pouco ele enfrentava, sabe, uns vilões nada a ver, Terry Silver, Mike Barnes, e aí esqueceram o Johnny, sabe? São histórias que não se conectam entre si, apesar de ter os mesmos personagens, mas ao invés disso, cara, ao invés deles seguirem em frente, eles poderiam dar um passo atrás e revisitar o passado desses personagens. E aí sim dá mais destaque também pro Jack Chan. Ou então o segundo filme focado mais no Li Fong e no Connor, né? Porque os dois nesse filme mal interagiram e não teve tempo de desenvolver a rivalidade entre eles. E no meio disso tudo, em Pequim, talvez poderia aparecer o Dri Park, né? Que é um personagem que, como eu citei na minha análise sem spoiler, ele não apareceu. Quer dizer, não é que ele não apareceu. Não teve uma citação ao personagem do Dri, não teve uma foto do Seo Han com o Dri, uma frase do Dri só pra lembrar que, gente, o Dri tá vivo, sabe? A gente não sabe o que aconteceu com o Dri. Será que ele seguiu nas artes marciais? Será que ele se tornou mestre do Kung Fu? Será que ele compete profissionalmente? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Seo Han seguiu no Kung Fu, né? Abriu o dojo dele lá em Pequim e o Dri tá aí, tá por aí, né? A gente não sabe, às vezes tá, sei lá, fazendo administração na faculdade pública. A gente não sabe o que aconteceu. O filme não respondeu nada pra gente sobre o Dri. Então o segundo filme, ou então o terceiro, poderia mostrar um pouco do personagem do Jaden Smith. Mas e aí, o que vocês acham a respeito do futuro de Karate Kid Legends e desse final do Johnny? Comentem embaixo que eu vou ler e tentar responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!